começar a gravar. Em dado momento eu vou cansar, então vou ter que tocar de lado. Tá bom. Mas isso já é normal do canal. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, hoje com o Gidalt Júnior. E antes de começar, quem é você? Eu sou o Gidalt Júnior, como você falou. Eu sou professor e quadrinista. Autor do Castanha do Pará. Autor do livro Castanha do Pará, isso. Também trabalho com pintura, educação, enfim, um artista, alguém que gosta de produzir, gosta de expressar por meio de escrita, de desenho, etc. É isso. Então esse vídeo vai ser sobre dois temas, na verdade. Um, que foi a situação da censura que rolou na exposição dele, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o outro sobre o Prêmio Jabuti, porque foi o primeiro quadrinho a ganhar o Prêmio Jabuti, né? A categoria nova de quadrinhos. Isso, foi o primeiro álbum em quadrinhos a ganhar na sua categoria específica. Uhum. Então vamos começar por esse assunto, então. Vamos lá. Como é que foi isso, assim? Conta um pouco desse processo, como é que foi, como é que você chegou a esse ponto e depois que você ganhou o Jabuti, o que isso te proporcionou? Então, eu escrevi o livro no prêmio com uma certa petulância, né? Uma certa característica de autores novos, assim, de, poxa, eu vou tentar, né? Realmente não esperava que eu fosse ser contemplado, mas eu escrevi por descarrego de consciência e acabou que o livro ele estava entre os 10 finalistas e eu fiquei bem feliz com isso. Uhum. E nesse momento sim, eu comemorei, fiquei feliz, assim, poxa, estou entre os 10 livros indicados ao prêmio e isso aí me deixou bem contente. E aí quando eu soube que eu era o vencedor do prêmio, aí eu te confesso que eu nem comemorei tanto, eu fiquei mais abobalhado. Sério? Sabe? Eu fiquei mais abobalhado, assim, poxa, não acredito que o livro ele teve esse êxito, porque a gente sabe que a qualidade dos autores brasileiros é imensa, né? A gente tem muita gente boa fazendo quadrinho. Com certeza. E a própria lista dos 10 finalistas é uma lista bem robusta, de autores consagrados até, né? Uhum. Autores novos, como eu, mas também autores consagrados, autores de longa data. Uma pergunta, esse é o seu primeiro quadrinho? É o meu primeiro livro. Esse fato também reforça a minha não pretensão. Uhum. Acho que quem se inscreve, de alguma maneira, tem aquele sonhozinho que seja 1% de fé, você tem. Mas é aquela parada, você tem que acreditar na sua obra, tipo, você tem que ser o primeiro a acreditar na parada. Acho que a gente fica tão concentrado, fica tão no nosso mundo e às vezes a gente não consegue perceber o valor do nosso trabalho, do nosso esforço. Não que isso tenha de fato acontecido, mas isso acontece muito. A gente fica lá concentrado, produzindo e se esquece um pouco, não consegue ter um olhar afastado sobre sua obra. E eu acho que o júri da premiação ele tem esse olhar mais fresco, né? Pega a obra e ele consegue qualificar ela ou não, né? Então, a gente espera que sim, né? Fiquei bem feliz com o resultado. Então, e aí o fato de você ter ganho te proporcionou alguma coisa, sei lá, vendas ou contratos ou publicidade, sei lá? Então, eu acho que o prêmio ele dá uma mexida na maneira como você pensa o seu trabalho, né? Ele tem efeitos muito práticos, né? Não creio que seja... Acho que como qualquer prêmio, né? Como qualquer prêmio de respeito, qualquer prêmio que seja conhecida pelo mercado e pela academia, né? Uhum. Ele gera efeitos práticos como vendas, né? Querendo ou não, o livro ele circula mais, ele passa a ser mais procurado, tanto em livraria quanto nos eventos. Eu vejo isso bem notório, quanto que as pessoas chegam e já conhecem o trabalho, porque leram. Querendo ou não, o livro ele passa a ser exposto em jornais de relevância, jornais de grande circulação. Então, muita gente começa a falar sobre o trabalho, blog, YouTube, toda essa nova gama de mídia especializada, de mídias que vai muito além do jornal ou dos portais de notícias. Sim, né? sim. Os youtubers têm um papel muito importante também nesse contexto. É bem expressivo como que os youtubers, os comentaristas, a galera que faz resenha, como que eles têm influência sobre o que os leitores vão procurar. Pois e a premiação ela serve de uma sinalização. É uma indicação, na verdade, né? Então, quando uma instituição como a Academia Brasileira de Letras, ela diz esses livros eles são interessantes,
Não somente os premiados, acho que todo mundo que acaba indicado, sendo divulgado pela sim, academia sim. acaba recebendo uma atenção maior. Então, quando a academia destaca, né, especificamente falando dos quadrinhos, muita gente que de repente é da área de literatura, de romance, de poesia ou literatura científica, acaba voltando os olhos pro olhando quadrinho, lá, né? olha, vou dar uma olhadinha aqui no que... Às vezes pode ser até em outra categoria, prima, né, como ilustração, ou livro infantil. Se a academia destaca, é bem provável que muita gente passe a se interessar também. Não, e é legal porque isso meio que fura um pouco a bolha, né? Porque o quadrinho tem esse estigma de ser uma parada olhada meio torta pelas outras literaturas, assim, pelas outras paradas. E o fato de ter um prêmio agora, e você ganha o prêmio, faz com que essa galera da literatura, basicamente da literatura, né, olhe pro quadrinho e respeite a parada melhor, né? Eu acho que sim, talvez aconteça esse fenômeno, né? Embora eu tenha total convicção da força do gênero, né? Falando como autor, eu tenho total convicção que o quadrinho ele é um gênero muito potente, muito especial, né? Pelo seu caráter híbrido de palavra, imagem e dentre outros recursos que são únicos dessa linguagem, que não é cinema, que não é romance, não é exatamente. É um meio muito poderoso. Então, nós, autores e leitores que são familiarizados com o gênero, a gente já não tem essa percepção. Pois é. Porém, muita gente ainda tem uma associação qualitativa em relação ao gênero. Né? Infelizmente. Pensa... E essa visão, às vezes, não é de gente alheia ao universo das artes, até mesmo de educadores, de pessoas que estão ligadas ao universo da cultura, que não enxergam toda a potencialidade do gênero, por conta de como o quadrinho, historicamente, se formatou no Brasil. Pode crer. Né? Então acaba que o quadrinho, por vezes, ele pode ser entendido como um gênero menor, o que, ao meu ver, obviamente é um absurdo e é um problema que já é muito superado. Eu, particularmente, tenho zero complexo de vira-lata em relação a isso. Eu sei que trabalho com uma ferramenta expressiva muito poderosa. Então, sou muito atraído e gosto muito da mídia. Embora flerte com outras mídias, acho que o quadrinho é muito poderoso. Pode crer. Tá, mudamos de lugar para o segundo bloco do vídeo. Então, agora vamos falar sobre a situação da exposição, que rolou uma censura, né? Até tem um vídeo no canal sobre isso, inclusive o link tá aqui embaixo. Então explica pra galera o que aconteceu. O que o Rafa está comentando é sobre um evento que aconteceu em Belém, a minha cidade, cidade em que eu cresci, que eu vivi a minha vida inteira. A capa do meu livro ela estava sendo exposta em uma exposição sobre história em quadrinhos, sobre autores que trabalham com histórias em quadrinhos em Belém, alguns colegas lá de Belém e da região. Porém, a capa do meu livro ela é uma cena em que um policial militar ele espanta um menino em situação de risco, que é o Castanho. E algumas pessoas que têm familiaridade ou simpatia ou de fato estão ligadas à polícia militar se sentiram ofendidas com a imagem e pediram para que a capa fosse retirada. Isso repercutiu muito nas redes sociais, né, de respeito à polícia militar e, enfim, algumas coisas que tem pertinência em algum momento, né? Sim. Quando a gente está quando a gente está em nível de diálogo, né? Acho que é exatamente essa a ideia da obra, provocar. Se a questão foi para o papel da polícia, maravilha. Provocar o debate, exatamente, né? Acho que se temos que repensar a questão da polícia militar, como a polícia militar atua, acho interessante que se repense isso. Até mesmo pensar o que eu, como autor, quis passar, qual é a minha imagem sobre a polícia militar. Será que a minha imagem é correta ou não? Eu acho legal esse debate, entende? No entanto, a gente não entrou no território do debate, a gente entrou no território da censura. Da censura, sim, acho que a gente poderia usar esse termo censura, embora ela legalmente tenha se configurado de uma forma em que parece que não é censura. Mas geralmente a censura acontece assim, né? A censura ela vem disfarçada de outra coisa. Então acabou que a imagem ela foi retirada do shopping, da exposição, né? Ela foi retirada da exposição por conta dessas forças pró-imagem platoniana da polícia militar. E é louco, né? Porque e aí não gerou debate, né? Porque a ideia da arte é justamente levantar perguntas.
E aí a parada não aconteceu isso. A galera tomou uma decisão e falou, é isso, tira, acabou. Eu acho que em relação a mantemos ou não a imagem exposta, não houve um debate, de fato. A decisão ela foi muito imediata em resposta a um grupo muito pequeno de reclamantes. Né? Um grupo muito pequeno, só que são grupos que são extremistas, usam de recursos ameaçadores ou recursos um pouco mais enfáticos, né? Boicote, esse tipo de coisa, boicote, que vergonha e palavra de baixo calão. Então esse tipo de posicionamento assusta, principalmente quem depende do mercado. Então quem vive do mercado, como no caso a exposição estava no shopping, acaba se sentindo intimidado com esse tipo de mensagem e aí o medo prevaleceu nesse contexto. Mas ao mesmo tempo, uma resposta muito feroz veio do outro lado. Do outro lado, das pessoas que privilegiam o debate, a exposição, a cultura e não a censura. Eu acho que, acima de tudo, a retirada de uma imagem, de uma obra de arte é sempre algo, de certa forma, violento. Né? De certa forma, uma violência contra o pensamento, contra as liberdades. E aí a retirada da capa acabou gerando um debate na internet. Na internet a coisa foi bem... Não só na internet, né? Sim, na internet nesse sentido de redes sociais, no sentido dessas plataformas em que as pessoas interagem e conversam e todo mundo tem o seu momento de expressar a sua opinião. Mas também houve uma exposição bem forte na mídia mesmo. Né? Jornais de grande porte, jornais de médio porte e todo um conjunto de jornalistas e críticos e comunicadores de plataformas como YouTube, como Instagram e etc. Trouxeram essa questão à tona e a grande maioria se posicionando a favor da liberdade. Né? Sim. Não necessariamente a favor do meu posicionamento em relação à violência, à polícia, ao menor abandonado, à criança. Não isso, mas independente disso, acho que o que eu exponho no meu trabalho está dentro do jogo democrático e eu sinceramente não acredito que eu seja um autor provocador, um autor que tenha... Né, meu conhecimento não, eu acho que não é exatamente esse o norte do meu trabalho. No entanto, algumas pessoas... A gente vive num momento tão delicado, tão extremista, que um trabalho como o meu, ele pode ser visto como algo de cunho ofensivo e fora da lei. Né? Não sei se fora da lei, porque eu acho que o critério não foi a legalidade do trabalho, mas foi a moralidade. A moralidade, a moralidade, não a legalidade. Se fosse a legalidade, ok. Aí eu realmente perdi, porque a legalidade é aquilo que é democrático, aquilo que foi estabelecido dentro da Constituição, nossa sociedade, enfim, exatamente. Mas no que se refere à moralidade... Fica meio subjetivo. Então, eu acho que o momento de boicotar uma obra de arte, de entrar num espaço expositivo, é na curadoria. Da feita que esse espaço ele permitiu que se entrasse aquela imagem, voltar atrás para mim é uma derrota. É ceder a vozes. E eu acho que quem faz curadoria de exposição são os curadores, não... grupos que fazem pressões. Grupos seja de tendências de direita ou de esquerda. Sim, enfim, o ponto não é esse. Acho que ceder a qualquer tipo de extremismo é uma perda para todo mundo. Então, nesse sentido, eu fiquei bem triste como brasileiro, não como autor em si. Saber que isso pode acontecer em outra área, com outras pessoas. Né? E vem acontecendo, né? A gente sabe disso. Isso não deve servir como intimidação, acho que deve servir como um alerta para que a gente atue cada vez mais com o objetivo de tornar as pessoas mais esclarecidas. Né? Eu acho que, na verdade, isso é falta de esclarecimento, falta de educação, falta de acesso à cultura. Eu acho que uma pessoa que se intimida com esse tipo de proposta artística, ela provavelmente não tem um horizonte expandido em relação à cultura, em relação às artes. E as artes vêm sofrendo muito com essa falta de acesso à cultura das pessoas, a falta de acesso à educação. Eu acho que é muito mais isso que me deixa triste, chateado com o contexto. Porque isso só acontece quando a educação,
a cultura falha, né? E o acesso à formação básica, fundamental, ele não está garantido para os cidadãos. Então, quando você não tem acesso a esses valores, a esses conceitos, é muito mais fácil você ser um cidadão que vai atirar uma pedra, ou boicotar, ou se revoltar, ou enfim, você começa a ter um pouco mais de tendências, sei lá, talvez medievais, ou falta de informação. Sim, Acho que sim. essa falta de informação ela acaba gerando esse tipo de eventos. Bom, é isso. Muito obrigado, Gidalcho, de verdade. Obrigado, Rafa. E link para Espero ter as redes, com certeza, de verdade. Link para tudo que a gente falou aqui na descrição. E é isso, galera. Aquele abraço. Um abraço. Valeu. Obrigado pelo espaço. Tchau, tchau.